Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Goleada TV. Vamos falar de esportes? Pois é, e hoje a gente vai bater um papo com o Aurélio Santana Martins. Ele é presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo. E ele vai contar como os juízes de futebol estão se virando nesse tempo de pandemia. É depois da vinheta, hein? Vamos embora começar! Aurélio, muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E eu já começo logo perguntando como é que está a situação da arbitragem aqui no estado de São Paulo. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela oportunidade aí. Parabenizo também pela pauta, né? Está preocupado com a situação dos árbitros aí. São todos que, infelizmente, estão preocupados. Tá difícil para a gente, né, Fernando? A grande maioria dos árbitros do estado de São Paulo se dedicam quase exclusivamente à arbitragem, né? E sem receber, aí, infelizmente, a gente recebe só quando a gente trabalha, né? Só quando a gente está efetivamente fazendo os jogos aí, né? E, então, a grande maioria tá desesperado aí, tentando esse auxílio do próprio governo, né, como contribuinte individual, que foi dada essa possibilidade. E tem alguns árbitros, inclusive, até fazendo umas vaquinhas aí entre árbitros de futebol para tentar ajudar aqueles que estão numa situação pior aí, no que diz respeito a uma comida para a família e para tudo mais, né? E tem gente, então, passando por problemas sérios de dinheiro, economicamente falando, por falta de verba da federação, que nesse caso poderia ajudar vocês, é isso? Exatamente, né? Qualquer auxílio, pelo menos para você poder comprar alguma coisa, né, Fernando, para comer, né? Eu tenho, por exemplo, alguns colegas aí que ele é árbitro de futebol, a esposa é professora de educação física, autônoma também, né, das personal, tá tudo parado, né? Duas crianças, e aí, como é que faz? Então, eu percebi até que ele tá até colocando à venda aí alguns uniformes antigos para o pessoal do amador que gosta de comprar aí, né? Uns uniformes para poder apitar. Então, tá nessa situação, né? Muitos aí, que com esses grupos tá bem fechado, porque às vezes a gente não quer também expor o árbitro nessa situação, né? Mas tem feito essa solicitação meio que informal no que diz respeito a você não colocar o nome, né? Divulgar o nome dessas pessoas que infelizmente estão precisando, né, Fernando? Até por questão de ética aí, né? E vocês chegaram a falar com a Federação Paulista, que resposta vocês tiveram deles pedindo para que houvesse alguma colaboração? Quando começou isso, nós imediatamente protocolamos um ofício lá, solicitando essa ajuda financeira, esse aporte, né, financeiro para os árbitros. E infelizmente veio uma negativa, dizendo que não tinha condições de pagar, que não tinha dinheiro no caixa, assinado pela Ana Paula, que é a presidente da comissão de arbitragem, né? Por enquanto está nisso, eu estou solicitando, eu vou até fiz um e-mail agora especificamente para o Reinaldo, né, da federação, perguntando se não houve nenhuma mudança no que diz respeito à parte financeira da Federação Paulista, que nós estamos vendo muita ajuda da CBF e até vi algumas notícias da própria FIFA no que diz respeito a ajudar as federações e as confederações. E a CBF eu já vi que já repassou algum dinheiro para algumas federações, acredito que para a própria Federação Paulista também. E eu tenho visto que tem algumas federações com esse dinheiro do aporte que está sendo feito pela CBF que está destinando esse dinheiro para a própria arbitragem, né? Então, acho que isso poderia ser feito também em São Paulo, né? A gente tem notícias de algumas federações, não desprezando, né? Nada disso, mas só comparando no que diz respeito às competições, ao dinheiro de televisão, né? Tem federações menores que a Paulista que estão conseguindo fazer um auxílio de 500, 600 reais, que seja para o árbitro, já dá para você fazer uma compra no mês, né? Uma cesta básica, você colocar comida na mesa dessa família, né, Fernando? Quais seriam essas federações que já fizeram, que deram essa ajuda ao quadro de árbitros estadual deles? Posso até cometer alguma falha, mas eu acho que eu já vi a do Rio Grande do Sul, se não me engano, vi a da Paraíba, eu acho que também a do Pará, se não me engano, também. São 3 ou 4 já que eu vi de notícias aí que já estão conseguindo dar esse auxílio aí. É que o futebol gaúcho é muito mais rico que o futebol paulista, né, Pois Aurélio? é difícil, né, Fernando? E se você vê aí, eu também tenho até isso já visto aqui, a CBF, a Federação Paulista, ela tem, não sei se você sabe disso, ela tem direito a 5% da renda de todos os jogos, né?
E o campeonato desse ano, até onde parou, se eu não me salvo, o maior juiz, ela estava em quarta ou quinta entidade que teve de ganho, né, com a arrecadação dos jogos, né? Então acredito que fora o dinheiro que ganhou até então, vamos dizer, né, até onde parou o campeonato, né, Fernando? O que ele já ganhou, o que a federação já ganhou de propaganda de televisão, né? Com essa própria receita que eu te falei do que eles têm direito a 5% da venda dos jogos, sem se falar também na própria propaganda que o árbitro de futebol usa. Eu não sei se você sabe, não são todos que sabem. Aquelas propagandas que nós usamos nas nossas camisas de jogos, Fernando, a gente não ganha um tostão com aquilo, né? Então aquilo, por exemplo, poderia ser revertido 100% para o árbitro, né? Existe até, não sei se você também tem ciência disso, a CBF, por exemplo, foi condenada lá no Rio de Janeiro, porque o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação lá justamente para reverter esse dinheiro de propaganda de jogos de camisas de árbitros da CBF para o árbitro de futebol, não para a entidade. A CBF, em 3 anos, ganhou 5 milhões da Sempre Toshiba, né? Para o árbitro ficar carregando aquela Sempre Toshiba na camisa e não ganhou nenhum tostão. Então, são uns absurdos assim que acontecem com o árbitro de futebol que não dá para se tolerar, né, Fernando? Infelizmente. E a CBF, ao menos nesse momento, parece que ajudou os integrantes dos quadros brasileiros, né, dos quadros nacionais. A notícia que foi dada é que o cara chegou a apitar uma Série A, ele vai ganhar uma taxa da Série A. Se o cara apitou uma Série B, ele vai ganhar uma taxa da Série B. Então, esses árbitros no estado de São Paulo, que fazem parte do quadro da CBF, vão ter, graças a Deus, esse aporte da CBF. E é isso até que eu coloquei no e-mail do Reinaldo agora, dizendo isso. O pessoal da CBF já houve uma ajuda, né? Então, que essa ajuda viesse àqueles que não fazem parte do quadro da CBF. E nós temos em São Paulo, por exemplo, quase que, na grande maioria, 500 árbitros no quadro da Federação Paulista de Futebol, que trabalham aí da série, falando tudo, da Série A1, Série A2, Série A3, da segunda divisão, os campeonatos sub-20, campeonatos femininos. Então, são muitos árbitros. São poucos que estão na CBF, né, que vão ter esse aporte. Muitos ainda vão ficar para trás, infelizmente. E em relação à vaquinha, vocês têm tido sucesso nessa junção de força aí para ajudar um ao outro? Isso nasceu de alguns árbitros aqui do estado de São Paulo, essa vaquinha, e pelo que eu vi, isso tá indo muito bem, está tendo muita adesão. O pessoal que está lá na sua gangue, infelizmente são poucos, mas quero dizer que estão lá na elite, que tem um ganho maior, né? Tem ajudado para que esse dinheiro chegue também no pessoal que não tem condições, que o pessoal que só apita um amador, apita só um sub-20, infelizmente é a grande maioria no quadro da Federação Paulista. Judicialmente, vocês podem fazer alguma ação ou tomar alguma atitude ou não? Eu tenho pensado nisso também, infelizmente, né? Tenho tentado conversar, Fernando, porque eu além de árbitro, eu sou advogado, né? E eu tenho como premissa aí, sempre tive isso no meu escritório, de a gente sempre tentar conversar e resolver essa judicialmente, né? Um acordo, sentar e conversar. E é isso que eu tenho tentado com a Federação Paulista de Futebol. Eu não sou daqueles advogados que já ingressam direto com o processo, pelo contrário. Eu sempre gosto de tentar conversar e tentar resolver isso. Tenho tentado, né? Como falei, de ofício, mandei mais um outro e-mail perguntando se já houve uma alteração no cenário financeiro da Federação Paulista, aguardando algum retorno, né? Mas, infelizmente, se não tiver, eu vou ter que tentar realmente estudar alguma coisa, até no que diz respeito à própria propaganda que é usada nas camisas dos árbitros, né? Para que seja revertido isso já imediatamente para o árbitro, né? Por questão alimentar, inclusive. Em contrapartida, a federação tem cobrado de vocês a manutenção da forma para a hora que o futebol voltar? O pessoal aí está fazendo o que eles chamam de treinamentos, né, via WhatsApp, psicológicos, de regra de jogo, de lances. Isso continua, né? Essa cobrança continua. E já vi uma entrevista da Ana Paula no que diz respeito às alterações de regra, dizendo que voltando os campeonatos já quer marcar uma reunião e um treinamento específico para essas alterações de regra de jogo, né? E que não sei se você sabe também, acho que é até importante eu colocar isso para vocês, para da imprensa, e infelizmente toda essa parte de deslocamento até os treinamentos na Federação Paulista, treinamentos físicos e tudo mais, isso também não existe um ressarcimento da Federação Paulista de Futebol, por incrível que pareça. Então a ideia
já vejo uma cobrança, né? Não está vendo um retorno, uma ajuda financeira para a gente, e já estão prevendo um gasto de pessoal sair. Por exemplo, tenho colegas que moram em Bauru, que moram em Presidente Prudente, sair de lá e ir até a Federação Paulista para um treinamento com alteração de regra de jogo sem o ressarcimento das despesas. Então, são coisas assim que me parece sem a certa empatia que deve ser dada e o respeito, né? A palavra respeito que eu acho que tem que ter mais para com o árbitro de futebol, Fernando. Pois é, eu agradeço ao Aurélio por essa entrevista, por esse depoimento, e eu nem preciso ouvir o outro lado, no caso a Federação Paulista de Futebol, porque no próprio documento em que a responsável pela arbitragem do futebol paulista, a Ana Paula Oliveira, ela diz ao sindicato que não vê responsabilidade da Federação Paulista em ter que custear esse tempo parado dos árbitros do quadro da federação, exatamente porque eles não têm vínculo empregatício. Então, este é o lado da federação, esta é a posição, esta é a outra versão, é a versão da federação, por isso é que eu não fui ouvi-lo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, hein? Deixe o seu like, que pra gente é muito importante. Também clique no sininho, assim você fica sempre informado. A gente sobe um vídeo novo e você recebe a informação. Fale comigo também nas redes sociais, hein? Os endereços estiveram aqui, estão também na descrição. A gente está sempre por lá. Inscreva-se no Esporte do ClickTube. Na próxima terça-feira a gente está de volta, hein? É só chegar, é só clicar. Um grande abraço.